Então, meus irmãos, minhas irmãs, espero que todos estejam conseguindo visualizar o nosso slide. E meu nome é Rubens Rocha, como já foi dito, é um prazer mais uma vez estar com vocês. Uma alegria muito intensa, um prazer muito grande, uma saudade presencialmente de vocês muito grande. Eu que já estive na casa já há mais de 10 anos, mas já estive assistindo às palestras sempre que me era possível. E a proposta do estudo da noite de hoje é um tema muito pouco estudado, muito pouco discutido, analisado sob a ótica da doutrina espírita. Então, achei assim, muito interessante a casa aceitar a proposta que nós fizemos e parabenizo pela coragem, pela disposição em estudar essa parte do Evangelho, que muitas vezes fica relegado a segundo plano. O nosso estudo de hoje, nós gostamos de colocar as referências, porque os nossos irmãos, nesse momento, pode tirar alguma foto, pode fazer a sua anotação. Depois, se algum irmão quiser os slides, está à disposição. Então, nós gostamos de colocar as referências para que os nossos irmãos depois possam aprofundar os seus estudos, possam adquirir e desenvolver mais profundamente o que nós vamos falar na noite de hoje. E até porque pode surgir alguma discordância, e aí os nossos irmãos podem fazer as suas pesquisas, podem entrar em contato conosco, que nós estaremos à disposição. Então, rogo a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, que todos nós possamos ter uma noite de muito aprendizado, de muito conhecimento em torno dessa passagem que é muito importante, muito interessante, principalmente sobre a ótica e a construção da doutrina espírita. Então, que Jesus nos abençoe, que tenhamos todos nós uma noite muito iluminada, de muito conhecimento, e que, acima de tudo, que os ensinamentos que nós adquirimos aqui, que nós possamos colocar em prática em nossas vidas. Então, vejam, meus irmãos, que nessa passagem, conhecido a multiplicação dos pães, veja que Marcos, João, Mateus e Lucas, todos os quatro registraram em seus evangelhos. Marcos, no capítulo 6, João, no capítulo 6, Mateus, no capítulo 14 e Lucas, no capítulo 9. Se nós analisarmos com bastante cuidado, é lógico, nós vamos ver que essa passagem ela está bem no início do apostolado dos evangelistas, mas que eles entenderam a importância desse ensinamento e que os quatro registraram esses ensinamentos. E vejam que aqui eu coloquei o capítulo 6, depois coloquei mais um em Marcos, depois mais um em Mateus. Por quê? Porque essa referência do pão, ela não só está nessa passagem, mas também em outras passagens. Por isso que é muito importante esse estudo. Emmanuel nos orienta que quando nós analisarmos, estudarmos um capítulo, que nós devemos ficar atentos versículo a versículo, que nós devemos fazer uma reflexão e uma análise, versículo a versículo, dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque todos eles são extremamente significativos. Hoje, nós vamos dar uma breve pincelada no capítulo todo, mas nós temos dois pontos que são centrais nessa passagem. Um é uma pergunta e o outro é uma assertiva de Jesus, que nos ajuda, nos orienta a entender essa passagem. Na realidade, é uma assertiva, que é uma afirmação de Jesus, e depois, na sequência, ele faz uma pergunta aos discípulos. Então, essa passagem, Marcos começa descrevendo que, ao desembarcar, Jesus estava vindo de uma região e aportou. Ele estava de barco e ele desembarca em determinada região. Então, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão de homens e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como a hora já era adiantada, chegaram-se a ele seus discípulos, dizendo: Este lugar é deserto, e já é muito tarde. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias circunvizinhas comprar para si alguma comida. Essa passagem nós não vamos aprofundar tanto, mas é interessante o comentário que os discípulos fazem. Jesus aproxima dessa margem, a multidão vem ao seu encontro e era uma multidão muito fragilizada.
muitos que não tinham nenhuma condição financeira, mendigos, mas ali havia aqueles que tinham uma dificuldade de mobilidade muito grande. Havia cegos, paralíticos, haviam aqueles que queriam receber o ensinamento de Jesus. Porém, uma grande parte ali estava em busca de um consolo físico e material. Então, os discípulos percebem que não havia alimento suficiente para toda aquela turma. Eles estavam cansados porque eles haviam caminhado. Para os judeus, o jantar é a refeição principal do dia. Para os americanos é o café da manhã. Para nós, brasileiros, normalmente é o almoço. Mas para os judeus, a principal refeição do dia era a noite. Quando Jesus terminava as suas preleções, ao terminar as suas oratórias, as suas palestras, eles sentavam ali, começavam a discutir os ensinamentos de Jesus, e depois eles eram alimentados. Havia uma preocupação de dar um pão, um peixe, um alimento para que eles pudessem retornar às suas casas. E nós estamos falando de mais de 2.000 anos atrás, em que a dificuldade para se movimentar era muito grande. Uma grande parte ia no lombo de um burro, de carroças, a pés. Então, e muitos, como nós já dissemos, eram velhos, crianças, idosos, doentes, enfermos. Então, havia uma grande preocupação em alimentá-los para que eles pudessem retornar aos seus lares. E aqui, nesse slide, nós vamos encontrar o centro dessa questão que nós analisaremos hoje. Nós já fizemos o estudo, inclusive, de um outro versículo desse aqui mesmo, junto à nossa casa. Mas hoje nós faremos uma reflexão a respeito desses dois. Mas, dando continuidade à leitura, Marcos diz assim: mas Jesus disse-lhes, dai-lhe vós de comer. Nós veremos que isso aqui tem um grande significado. Deveremos dizer a eles, ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou a eles, aos discípulos, quantos pães tende? E de ver. Depois de se terem informado, responderam, 5 pães e 2 peixes. Então mandou aos discípulos que a todos fizessem sentar em grupos sobre a relva verde. Sentaram-se em turmas de 100 e de 50. Vejam, meus irmãos, que cada palavra de Jesus, cada frase tem um profundo significado. Veja que aqui Jesus ele afirma assertivamente aos seus discípulos, olha, eles não têm o que comer. Então, vai lá e dá de vós de comer. Ora, se não tem o que comer, se não tem alimento suficiente para alimentar, e aqui nós veremos que eram em torno de 4 a 5 mil pessoas, como que eles vão alimentar alguém se eles não têm o que dar de comer? Porque ele vai dizer na sequência, Senhor, nem com 200 denários. 200 denários equivale um denário equivale a um dia de serviço. Multiplicado por 200 vai significar em torno de 6 mil, 7 mil reais de pães, o que dá meia tonelada de pão. Aonde você vai comprar, principalmente naquele ambiente, mesmo que se você tivesse dinheiro, você iria comprar meia tonelada de pão para alimentar aquelas pessoas. Extremamente impossível. Mas será que Jesus não sabia disso? É claro que sim. Jesus sabia o que estava ocorrendo. Mas veja que Jesus diz a eles, dai-lhe vós de comer. Ou seja, diz aos discípulos, vocês têm o que dar para a humanidade. Então vai e alimenta-os. Nós falaremos um pouco mais disso. E olha, na sequência, o ponto central do nosso estudo, que Jesus pergunta, quantos pães tendes? Jesus não pergunta, de quantos pães vocês precisam? Olha, tem aí fora 3, 4, 5 mil. Um dos evangelistas fala 4 mil e o outro evangelista fala 5. Mas Jesus pergunta, quantos pães tens? E olha só a resposta. Depois de se terem informado, respondem, nós temos 5 peixes, nós temos 5 pães e 2 peixes. O que é também simbólico, porque 5 mais 2 é 7, e é um número representativo para os judeus e para muitos daqueles que acreditam em numerologia. Mas vejam, meus irmãos, que Jesus, então, faz essa pergunta, de quantos pães nós necessitamos?
E os evangelistas falam 4 a 5 mil, talvez acredita-se que o número seja maior, porque no preconceito dos judeus, mulher e criança, eles não têm alma, não tinham valor naquele momento, hoje vem conquistando um pequeno espaço, mas naquele momento, criança e mulher não era considerado. Então, é muito provável que esse número seja ainda maior. E Jesus, então, reúne aquela turma, eles distribuem em grupos, em equipes de 50 e de 100 pessoas, não tem um significado, tem um motivo aqui. E Jesus, então, tomando os 5 pães e os peixes e erguendo os olhos aos céus, deu graças e, partindo os pães, entregou aos discípulos para eles distribuírem, e repartiu por todos os 2 peixes. Parece inverossímil, meus irmãos, porque Jesus segura 5 pães, 2 peixes, ele parte, distribui aos seus discípulos uma porção a cada um e fala para eles, olha, tem aí 4, 5 mil pessoas desfaimadas, pessoas famintas, vai até lá e distribui o pão. Parece uma logística que não contempla a inteligência de Jesus. Mas Jesus vai além do material. Jesus não está se referindo à materialidade, conforme nós vamos ver daqui a pouco. E aí vai dizer que comeram-se os pães, um total de 5 mil, e que inclusive sobraram pães que encheram 12 cestos em um evangelho e 5 cestos em outro. Bom, meus irmãos, então vejam que de maneira muito rápida nós passamos essa passagem, né? Nós trouxemos esse entendimento, esses capítulos e versículos de Jesus, mas nós queremos falar mais a respeito disso, porque é extremamente importante. Porque há 4 aspectos a serem analisados com relação a essa passagem, com relação a esse entendimento da multiplicação dos pães. Nós temos 4 aspectos, como dissemos, nós temos na visão não espírita, e nós temos 3 aspectos, 3 hipóteses, 3 entendimentos, 3 estudos, e que um não desqualifica o outro, que eles se complementam. E todos eles são verossímeis, todos eles fazem sentido, são racionais, são inteligentes. E por isso nós falamos nos evangelhos, nós falamos na lição, na Gênesis, no livro dos Médiuns e no livro Fonte Viva. Então, na visão não espírita, essa passagem é tida como um milagre. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 13, ele faz um estudo extremamente, como já nos foi dito no início, extremamente pedagógico, extremamente estruturado, extremamente inteligente, racional para a nossa compreensão. Kardec, lá na Gênese, estudando os milagres, ele vai trazer para nós que o milagre é algo sobrenatural, é algo extraordinário, é algo que não se explica. Um milagre é algo que você não explica, é algo que foge à total e absoluta compreensão da filosofia, da ciência, de qualquer ciência do nosso âmbito, quer seja física, quer seja psicológica. Então, Kardec vai trazer para nós que o milagre é algo sobrenatural, que é algo que não se explica, que é uma derrogação das leis naturais, ou seja, anula naquele momento parcialmente uma lei, e nós sabemos que as leis, as nossas leis, as leis que nos regem, são as leis de Deus. Portanto, Jesus, naquele momento, contrariou, corrompeu uma lei de Deus. Porque ele anulou naquele momento a falta de pão, a insuficiência de pão, e ele fez a multiplicação dos pães. Portanto, Jesus vai além das leis de Deus, quebra, descumpre, anula, mesmo que seja parcialmente, as leis de Deus. Portanto, Jesus comete um erro, comete, na visão teológica de algumas religiões, Jesus comete até mesmo um pecado, porque ele contraria as leis de Deus. Um milagre, ele é algo inexplicável.
ou seja, se a realiza fora das leis naturais, e se um milagre pudesse ou ser explicável, ele já não é mais explicável. Então, um milagre, para ser milagre, ele tem que partir do ponto que ele não pode ser explicado pelas leis da física, as leis da química, as leis da psicologia e as leis naturais e assim por diante. Um milagre, para ser considerado milagre, ele tem que ser insólito, ele é raro. Portanto, aconteceu naquele momento e raramente vai acontecer de novo. Ele é isolado e ele é excepcional, que não se reproduz, não se repete em circunstância alguma. Portanto, essa visão não espírita do milagre não é o entendimento da doutrina espírita. Na doutrina espírita, nós não acreditamos, não entendemos essa passagem como um milagre. Então, se assim o é, como que nós a entendemos? Então, na visão espírita, nós encontramos três aspectos, três hipóteses, três entendimentos, três orientações, e eu convido a todos os irmãos a se fundamentarem, a estudarem, para buscar ainda mais fundamentar a sua razão, a sua compreensão e a sua racionalidade em torno dessa passagem de Jesus. O primeiro dela, o primeiro aspecto é do fenômeno de efeito físico. O segundo aspecto é o pão como um alimento espiritual. E o terceiro aspecto é a caridade, que fora da caridade não há razão. Mas como entender isso de uma forma inteligente, racional, verossímil e que possa ser entendida e explicado sobre as leis da ciência que nos regem? Porque a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, e Kardec nos ensina que, quando a ciência contradizer algum dos ensinamentos dos espíritos, que nós devemos ficar com a ciência. Então, com relação ao primeiro aspecto, que é o aspecto do fenômeno de efeito físico, Allan Kardec, no livro dos médiuns, juntamente com os benfeitores espirituais, no capítulo 8º, vai nos explicar do laboratório do mundo espiritual, de como funciona. E um dos parágrafos que Kardec e os espíritos trazem para nós é que o espírito, o ensinamento que ele nos traz é que o espírito atua sobre a matéria. Da matéria cósmica universal, tira os elementos necessários para formar, como bem entenda, objetos. E aí esses objetos são vários: flores, frutos, espíritos, doces, joias, e por aí vai, chaves, e assim segue, que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Então, vejam que nessa visão que Kardec traz para nós, os benfeitores espirituais trazem para nós, que sim, é muito possível, é bem provável que Jesus tenha multiplicado os pães através de um fenômeno físico conhecido como materialização, mas que não é inexplicável, não é raro e que não é algo que não pode ser entendido e estudar à luz da ciência, ou à luz da filosofia, da religião, ou algo assim. O que os espíritos trazem para nós, que Jesus utilizou os elementos da natureza, Jesus utilizou o fluido cósmico universal, que está em tudo e em todos. Jesus utilizou um componente chamado ectoplasma, e assim Jesus multiplicou os pães. Sim, concordamos, sim. Jesus, sim, pode ter materializado pães, pode ter feito com que aqueles pães se multiplicassem, mas não como milagre, mas algo que pode ser perfeitamente explicado à luz da ciência, à luz dos ensinamentos dos benfeitores espirituais. Então, a doutrina espírita concorda em termos que a multiplicação dos pães, sim, pode ter acontecido. Nós já sabemos de casos de flores, pétalas de rosas em ambientes que estejam puros, as energias elevadas, como casas espíritas ou outros ambientes religiosos.
Sabemos, já ouvimos falar de exemplos aqui próximos a nós. Sabemos da materialização de espírito, Ernesto Bozano, William Crookes e tantos outros cientistas à sua época. Eles estudaram esses fenômenos de materialização de mão, de objetos e assim por diante. Divaldo Pereira Franco nos conta que, em certa oportunidade, materializou para ele uma linda flor. E ele ficou tão encantado com aquela flor que ele pediu para que guardasse, e pode ser vista, está exposta junto ao seu museu em Salvador. Eu não tive a oportunidade de ver, mas Divaldo descreve esse fato, descreve esse fenômeno, descreve e conta para todos nós que está acessível a todos aqueles que quiserem ver. Francisco Cândido Xavier começou a fazer, fez diversas dessas experiências de materialização, mas como aquilo despendia um esforço muito grande, um desgaste muito grande devido à cessão, à doação do ectoplasma para que aquele fenômeno pudesse acontecer, Emmanuel pediu para que ele interrompesse aquela experiência e canalizasse o seu trabalho, as suas energias para a sua missão, que era o livro para todos nós. Então, meus irmãos, a doutrina espírita não acredita nos milagres, acredita no efeito físico, na multiplicação dos pães. Sim, é possível, os evangelistas não mentiram, não se enganaram. É possível, sim, mas pode ser analisado sob a luz da ciência, sob a luz da racionalidade, sob a luz do entendimento mais profundo. O segundo aspecto, Kardec também vai falar em Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênesis, no livro A Gênesis, no capítulo 15, Kardec vai falar para nós de um componente muito importante. Kardec diz assim: sabe-se que uma grande preocupação de espírito ou a atenção fixada sobre um assunto fazem esquecer a fome. Hoje é conhecido como algumas áreas da psicologia fala em flow. É um estado de flow. Na psicologia, já estudou, a psicologia estuda esse estado de concentração e descreve para nós 4 níveis de concentração. O primeiro, atenção concentrada ou concentração, atenção alternada, sustentada e seletiva. Nós não falaremos sobre ela, mas falaremos dessa atenção concentrada. Como nós podemos entender isso? É muito fácil. O que Kardec está dizendo é que Jesus, naquele momento, usando da sua palavra, dos seus ensinamentos, veja que Jesus se aproxima, Jesus ensina para aquele povo que ali estava durante o dia, faz as suas curas, faz o atendimento, o acolhimento daquelas pessoas, e esse fato se dá quando eles vão embora. Jesus, um dos evangelistas, descreve que, ao final, ao perceber que não tem comida, as pessoas começam a apavorar, as pessoas começam a ficar aflitas, agoniadas. E Jesus, percebendo toda aquela confusão em torno de si, Jesus diz: mandem que assentem os homens. E ele, naquele momento, começa a ensinar. E aquelas pessoas ficaram tão magnetizadas, tão concentradas, tão absortas nos ensinamentos de Jesus, que elas esqueceram da fome, esqueceram da sede, esqueceram das suas necessidades fisiológicas, esqueceram do tempo. Isso acontece com a gente. Nós começamos a fazer alguma tarefa, nós nos concentramos, nós ficamos tão envolvidos nessa passagem, né? Tão envolvidos naquela atividade, que nós não percebemos o tempo passar. E nós usamos uma expressão muito interessante, nós falamos: o tempo voa. O tempo voou. Nossa, passou e não vi. Eu lembro que uma certa vez, bons tempos, que a gente podia ir ao cinema, minha esposa me chamou para assistir O Senhor dos Anéis. E eu, muito feliz por poder satisfazer, para alegrá-la, fazer alguma coisa que ela queria. Vamos sim, vamos ao cinema. E quando eu cheguei lá e olhei no cartaz, eu não esqueço,
3 horas e 48 minutos de filme. Eu falei, meu Pai eterno, 3 horas e 48 minutos assistindo um filme. Mas era a vontade dela, assistir o filme, eu fui lá, comprei a pipoca, e aí, prevenido que sou, já comprei a maior, aquele grandão mesmo, sentei, comecei a assistir o filme, e de repente, o filme acabou. Eu falei, mas já acabou? Ela falou assim, Rubens, acorda, já passaram-se 3 horas e 48 minutos, mas o trailer já tem 4 horas que nós estamos dentro do cinema. Ou seja, não se passaram 3 horas e 48, 4 horas dentro do... Nós não passamos essas 4 horas como se fosse, o tempo não acelerou. Não foi 1 hora, foram 4 horas. Só que eu estava tão concentrado, eu estava tão focado no filme, que eu não me dei conta do tempo. A gente começa a fazer uma atividade e a gente não percebe. Então, o que Kardec vai trazer para nós na Gênesis, capítulo 15, que uma das possibilidades, e faz sentido, é que Jesus alimentou espiritualmente aquelas pessoas, que as palavras de Jesus continham tanta energia, tanto amor, tanta vibração, que todos que ali estavam esqueceram da fome material, porque eles estavam saciados. Portanto, Kardec vai dizer isso para nós na Gênesis, capítulo 15. O prodígio, nesses casos, está na ascendência da palavra de Jesus, bastante poderosa para cativar a atenção de uma multidão imensa. Esse poder, os discípulos podem desenvolver. Por isso que Jesus diz, dai-lhes de comer, vós mesmos. O que Jesus está dizendo, que esse poder da palavra, do conhecimento, da energização de uma outra pessoa através das palavras, do verbo, e o verbo se fez, Jesus está dizendo aos discípulos, o que eu vou fazer, vocês podem fazer. O que os discípulos podem fazer, nós também podemos fazer. Então, Jesus ensinava a todos os seus discípulos naquele momento, ensina para todos nós, que as nossas palavras amorosas, que as nossas palavras fraternas, generosas, alimentam não apenas o corpo físico, mas alimentam, acima de tudo, espiritual. André Luiz nos descreve no livro Nosso Lar que há patamares espirituais tão elevados que eles se alimentam do amor. Nós tivemos um estudo tão bem feito antes da nossa preleção do Livro dos Espíritos, e vai nos dizer que há mundos que já não precisa dessa alimentação materializada, do arroz, feijão, do bife de cada dia. É que os espíritos superiores alimentam-se do amor. Então, o que Jesus ensina para os discípulos e para todos nós, que a nossa palavra tem um poder, que a nossa palavra tem a capacidade de energizar, de alimentar a alma de uma pessoa, quando nós assim sabemos, queremos e desejamos fazer. E Jesus vai dizer, e podemos comprovar essas palavras de Jesus, porque por diversas vezes Jesus vai nos referir, vai nos ensinar que ele não está falando do pão material, do nosso pão de cada dia. Jesus tinha essa preocupação da caridade material, mas não era a sua essência, o ensinamento principal da sua vinda até nós, que era o alimento espiritual. Então, em 2 passagens, por isso que nós colocamos lá Mateus, Marcos e mais um, Jesus vai nos dizer isso. Aqui nessa passagem do fermento dos fariseus, Jesus está dizendo aos discípulos, mas quantas vezes eu vou ter que ensinar para vocês que eu não estou aqui para ensinar coisas materiais, e sim coisas materiais. E quando eu falo de pão, eu não estou falando de pão, broa, rosca. Gordinho sempre lembra daquilo que gosta, por isso que eu lembrei. Jesus não está falando desse alimento material, Jesus está dizendo do pão espiritual. Por isso ele vai dizer, homens de pouca fé, por que comentais entre vós a respeito de não terdes trazido pães
Os discípulos estavam conversando porque eles não sabiam o que demorar, tinham esquecido de levar o pão. E eles começaram a discutir porque eles não iam ter o que comer ou alimentar as outras pessoas. Então Jesus diz: não compreendeste ainda, e não vos lembrais que 5 pães foram bastante para 5.000 homens, além do quanto sobrou nas cestas, é um sentido figurado. Como é que não compreendeis que não vos falo de pães, quando vos alerto para vos guardardes do fermento dos fariseus e dos saduceus? Jesus não está falando do pão material, está falando do pão espiritual. E ele vai repetir embaixo. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais não por causa dos milagres que tendes visto, mas porque eu vos dei pão para comer e ficastes saciados. Jesus estava dizendo que naquele momento nós não tínhamos entendimento para entender o que ele estava fazendo, que agora nós já temos o entendimento que é um fenômeno de efeito físico, nós já temos o entendimento no sentido da psicologia, que é o flow, o estado de concentração. Kardec já está falando disso há mais de 150, 160 anos, e Jesus chama atenção. Vocês não estão vendo que eu estou falando de um pão que alimenta a alma? O pão material nós comemos hoje, amanhã teremos que repetir. No café da manhã, na hora do almoço, na janta, nas outras refeições intermediárias que nós fazemos. E, portanto, Jesus está dizendo, eu não estou falando do pão material, eu estou falando do pão espiritual. E ele chama a atenção dos discípulos dizendo, mas vocês ainda não compreenderam? Eu já ensinei, já falei isso para vocês tantas vezes, e vocês ainda não perceberam, e vocês insistem nesse mesmo entendimento, em materializar o espírito. Os espíritos nos ensinam que nós devemos espiritualizar a matéria e não o contrário. Que nós não devemos nos angustiar, agoniar pela ausência de pão à mesa. É claro que nós precisamos de nos alimentar. É claro que nós precisamos de sobrevivência. E é por isso que nesse terceiro aspecto é que há um outro ensinamento de tamanha profundidade. Que Jesus estava falando também nessa passagem, além dele fazer um efeito de promover um fenômeno de efeito físico, além dele falar do pão espiritual, de nos ensinar o verdadeiro pão da vida, ele também fala da caridade que deve existir e que deve nos reger. Porque ele vai falar a multiplicação dos pães, Kardec vai dizer para nós, a multiplicação dos pães é simbólico, é uma parábola, que tem um sentido moral profundo aí por trás, que nós precisamos estudar, compreender e praticar. Porque Kardec faz uma análise, uma reflexão da pergunta de Jesus, que é o segundo centro do nosso estudo. Jesus pergunta, quantos pães tens? Ele não pergunta de quantos pães você necessita. Quando uma pessoa nos busca uma ajuda, uma cesta básica, alimentos para a sua família, nós perguntamos quantas pessoas que frequentam a sua casa, quantas pessoas são na sua residência. Porque muitas das vezes uma cesta básica não é suficiente para alimentar, às vezes, durante o mês, 8, 10, 9 pessoas. Nós sabemos disso. Então, a pergunta de Jesus é profunda, meus irmãos. Porque Jesus pergunta, quantos pães tendes? E não quantos pães precisa. Quanto que você tem de oferecer? Quanto você tem para dar? Falaremos um pouquinho mais disso. E disseram-lhe, há aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Veja que ainda diminui o tamanho do peixe. Não era um peixe, era um peixinho. Mas, que é isso para tantas pessoas? Veja que Kardec fala para nós, nos ensina a analisar sobre a ótica do sentido moral. Porque quando eles dizem, Senhor, há aqui um menino. Ou seja, se um menino tem alguma coisa para dar, imagina nós, adultos, com a nossa inteligência, a nossa moral, a nossa energia, a nossa força, o quanto temos para oferecer. Se uma criança, com suas limitações, com suas dificuldades, as suas incapacidades físicas, material, tem alguma coisa para dar, e se nós observarmos, esse menino,
ele é rico, porque ele tem 5 pães, e é muito provável, principalmente por aquela hora, que ele precisaria de um pão apenas para se alimentar. E um peixe para se alimentar, talvez nem conseguisse comer o peixe. Então, aqui nesse momento, o Evangelho nos chama a atenção sobre o que nós temos para dar. E quando nos fala de 5 pães e 2 peixinhos, ao simbolismo que eles estão referindo à sabedoria de Jesus. Porque nesse momento, essa pergunta de Jesus os faz perceber que Jesus está falando do amor ao próximo, está falando do servir ao próximo e assim você passar a se sentir útil. Por isso que esses 5 pães e 2 está se referindo a 5 livros, é muito provável, está se referindo aos 5 livros da lei mosaica e os 2 livros do profético, em que mostra que Jesus tinha a sabedoria. Os discípulos reconhecem a grandeza, o entendimento e a sabedoria de Jesus diante dessa pergunta, diante dessas 2 afirmativas, desses 2 pontos centrais dessa visão. Então, os discípulos percebem. Emmanuel, em 2 lições, no livro Fonte Viva, lição 60 e 133, vai nos trazer profundos ensinamentos e reflexões muito importantes. Porque Jesus, naquele instante, procurava uma base a fim de materializar o que era preciso. O ensinamento de Jesus, naquele momento, nos impõe, nos chama, nos dá um sacode, porque é necessário a nossa cooperação. Nós estamos diante de um momento difícil em que muitas famílias estão passando dificuldade. Muitas pessoas, uma quantidade muito grande de trabalhadores perderam seus empregos, estão perdendo as suas moradias. E o que Jesus nos convida é a repartir o pão. Por isso que Jesus manda que se dividam, que sejam agrupados em 50, 100. Porque algumas daquelas pessoas ficariam com Jesus durante 2, 3 dias. E aquelas pessoas tinham alimentos. Quando Jesus ordena que eles sentem, se agrupam em 50, 100, era uma tática de guerra em que os grupos, os comandados se aproximavam e eles se protegiam e eles se cuidavam. Por isso, nessa passagem, lá está dizendo que eles se agruparam em grupos de 50 e 100. Por quê? Porque o alimento que eles haviam trazido para 2, 3 dias foi repartido entre eles, que o que não tinha recebeu daquele que tinha, e todos comeram, e foram tanta caridade ali exercida, praticada, foi tanto amor em benefício do outro realizado, que sobraram pães, porque Jesus nos ensina que Deus é abundante, que Deus nos promove fartura. Mas nessa lição, Emmanuel também nos traz uma diferença. Nessas 2 lições da Fonte Viva, 60 e 133, o Emmanuel vai falar para nós que o que nós detemos é diferente do que temos. Que o que nós detemos não nos pertence. O que nós detemos? Dinheiro. O que nós detemos? Autoridade, roupas. O que ele está dizendo? Que nós estamos de posse e não nos pertence. Essa é a caridade material tão necessária, tão importante, essa distribuição, esse compartilhar, o dar é muito importante material. Mas Emmanuel vai nos dizer também que é muito importante dar do que temos. O que nós temos é o que nós possuímos, que são as nossas conquistas íntimas. É a nossa intelectualidade, é a nossa moral. Aquele que ensina, ensina. Aquele que tem inteligência para ensinar, que ensine. Aquele que tem inteligência, que tem condições de acolher fraternalmente o irmão, ouvindo, participando, estando com ele ao lado, que faça isso. Então, nessa palestra, é muito importante, nesse momento, nós fazermos uma reflexão do que é que nós temos para dar. Que espécie de emoção nós estamos comunicando aos outros?
Que reações provocamos nos outros? O que nós temos distribuído de nosso com os companheiros da nossa luta diária dentro da nossa família? Será que é paz, equilíbrio e amor? Qual é o estoque, qual é o limite dos nossos sentimentos? Que vibrações nós temos espalhado entre nós? Será que é de tolerância? Será que é de bondade? Será que é de amor? Esperamos que sim. Comecemos nas nossas famílias, na sociedade, no nosso local de trabalho, dando daquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos. Então, meus irmãos, Jesus manda que assentem os homens. Jesus diz: acalma-te, acalma-te, eu estou aqui, eu estou no comando, vocês não estão ao léu. Por que vocês estão reclamando, tão agoniados de fome, frio, sede, se eu estou aqui com vocês? E no Fonte Viva, Emmanuel nos chama a atenção, dizendo que é sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa. Que é muito importante a caridade material, levar o pão, a cesta básica, o agasalho, mas perdoar quantas vezes se fazem necessário. Portanto, o que Emmanuel nos convida é que nós que façamos o esforço para dar da nossa vida íntima, irradiar felicidade, trabalho, confiança, dar amor. Agradeço a todos a oportunidade de mais essa noite. Como eu já disse, espero que os irmãos façam uma boa reflexão desse estudo. Se algum dos nossos irmãos quiser receber os slides, eles não me pertencem. São os ensinamentos dos benfeitores espirituais, portanto, está à disposição de cada um, está à disposição da casa. E eu gostaria de encerrar com esses versos de Cassimiro Cunha. Lembrando dos 3 aspectos da doutrina espírita, dos fenômenos, a importância de nós estudarmos o Livro dos Médiuns, as obras básicas e complementares, a importância de entendermos que Jesus está nos convidando a adquirir o pão espiritual, a espiritualizar a matéria e lembrar que a caridade faz bem ao nosso próximo e faz bem a todos nós. Cassimiro Cunha nos ensinando a respeito da caridade, ele diz: use o tostão que sobra e que em nada te aproveita. Dar sempre é exemplificar a caridade perfeita. Caridade é, muitas vezes, fazer-se sempre o menor. Está na luz da humildade, a caridade melhor. Caridade é perdoar a quem te causa uma dor. É converter todo espinho numa abraçada de flor. Caridade, enfim, na terra, é buscar a perfeição de si mesmo, no templo do coração. Como? Amando ao nosso próximo, amando a nós mesmos. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. Que Deus, Jesus e os benfeitores amigos nos abençoe e nos proteja. E que assim seja. Muito obrigada, senhor Rubens. Reflexões profundas essa, né, a respeito da multiplicação dos pães. E eu queria, antes da gente começar a conversar, né, sobre a sua maravilhosa explanação, tão necessária, né, tão útil, eu gostaria de pedir ao senhor, em nome da Casa Alfredo Júlio Fernandes, que o senhor, por gentileza, o senhor poderia fazer para nós uma oração de encerramento? Claro, com muito prazer. Obrigada. Meus irmãos, então eu convido a todos nesse instante que fechem seus olhos, que possamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, que possamos nesse instante sentir a presença de Deus, nosso Pai de amor, bondade e misericórdia, que possamos sentir Jesus entre nós, em nossos lares, entre os nossos familiares, presentes e distantes ou ausentes.
que possamos sentir a presença dos benfeitores amigos, nos intuindo, nos amparando, nos auxiliando no passe, que temos certeza que todos nós, em nossos lares, estamos sendo atendidos, amparados pela bondade e misericórdia de nosso Pai, através dos fluidos da energia benfazeja, que do alto descendo, esparge sobre todos nós. Que nesse instante, cada um de nós e todos nós, irmanados pelo amor que nos une, possamos rogar a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, a paz, o equilíbrio, o amor, o entendimento, a bondade, o perdão por toda a humanidade. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que os conhecimentos que nós adquirimos na noite de hoje, que sejamos fortalecidos, amparados e intuídos para colocar em prática em nossas vidas. Certos da presença de Deus, de Jesus e dos benfeitores amigos entre nós, nós pedimos permissão para encerrar mais uma parte das atividades da casa da noite de hoje, com a prece, com a oração que Ele, Jesus, tão amorosamente nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em erros e em tentações, mas livra-nos, Pai, da prática de todo e qualquer mal. Se conosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre, e que assim seja.